Livro de João, capítulo 7, do verso 37 ao verso 53, a leitura oficial, onde nós lemos. Nós vamos falar nesta noite sobre os obstáculos à comunicação perfeita no evangelismo. É um assunto que a gente já tem falado há alguns dias, e hoje nós vamos falar desses obstáculos, baseado aqui no texto que nós lemos, João capítulo 7, verso 37 ao verso 53. Os irmãos notem aqui que Jesus, ele está no templo, né? Jesus está pregando as boas novas da salvação, e nós vemos aqui que Jesus enfrenta algumas dificuldades para estar pregando a palavra de Deus. Então, baseado nesse texto, a gente vai falar sobre esses obstáculos que podem existir por parte de quem está recebendo a palavra, e podem também existir por parte de quem está ministrando a palavra. É claro que não é o caso de Jesus aqui. No caso aqui, nós estamos referindo a nós, né? Algumas limitações que nós temos. Esses obstáculos que nós queremos comentar nesta noite, que vão impedir aí uma comunicação perfeita na pregação das boas novas de salvação, eles são chamados de barreiras semânticas. São as limitações por meio das quais a comunicação feita está sendo não só por palavras, mas por conduta, por gestos, por sinais, e pode diferenciar nos sentidos para ambos os envolvidos no processo de comunicação, ou seja, de quem prega e de quem recebe a palavra. Amém? Nós vemos aqui que acontece quando Jesus está falando que já existe uma divisão entre o povo. Existe aqui, verificamos aqui no versículo 43, que assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Isso quer dizer que tinha aqueles que estavam aceitando de bom grado a palavra de Deus, mas tinha também aqueles que não aceitavam de bom grado a palavra de Deus. E nós vemos no versículo 49 que os fariseus, eles não aceitavam de forma alguma os ensinamentos de Jesus. Tanto é que eles classificam as pessoas que estavam aceitando a palavra de Deus, as boas novas de salvação, eles classificam eles como um povo que não conhece a lei e é uma raça maldita, né? Então, é sobre isso aqui que nós vamos falar nesta noite, sobre essas barreiras semânticas, sobre esses obstáculos que aparecem. Existe, pode acontecer, só que não deve, né? Acontecer que aquele que evangeliza seja muito tímido, e pode acontecer de que quem vai receber a palavra também seja tímido. Mas é aconselhável que aquele que prega a palavra, ele procura vencer a timidez. Este é o primeiro obstáculo, tá? Se nós não vencermos a timidez, nós teremos dificuldade em estar levando as boas novas de salvação. O contrário da timidez, o que é? Quem sabe dizer aqui? Ninguém sabe? O contrário de timidez é coragem. A pessoa que é corajosa não é tímida, tá? Por isso, nós devemos ser corajosos na pregação da palavra de Deus. A coragem, a timidez, na verdade, é um problema muito sério, enfrentado por muitas pessoas. E uma dessas pessoas sou eu. Eu sou um dos, não parece, né? Mas sou. Sou um tanto tímido. E era pior ainda. Antes nem falava em público. Agora, graças a Deus, depois que aceitei Jesus, mudou as coisas, né? Mas ainda luto contra a timidez. Não sei se tem alguns irmãos aqui que são assim, mas é uma barreira terrível, é muito difícil, tá?
O drama do tímido, nesse drama ele quer agradar, mas tem medo de não conseguir agradar a pessoa, tá? O tímido, por isso, não tenta fazer alguma coisa. Por isso que muitas vezes as pessoas têm medo de pregar o Evangelho, têm medo de errar, né? Mas nós não podemos ter medo de errar, porque a Bíblia diz que quando nós abrimos a nossa boca, o Espírito Santo falará através de nós, né? Então temos que vencer essa timidez, né? Sigmund Freud disse o seguinte: nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons, tá? Todos nós. Existe um pouco de perfeccionismo em cada um dos seres humanos, em cada um de nós, porque querer ser bom é querer ser perfeito, né? Ninguém é perfeito, nenhum de nós somos perfeitos, e não devemos querer ser perfeitos, mas devemos procurar fazer o melhor, né? E Deus vai abençoar as nossas vidas. Livro de Isaías, capítulo 41, verso 18, ou seja, 41, verso 8, capítulo 41, verso 8 ao verso 13. 41, 8 a 13. Diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, tomei-te desde os confins da terra, e te chamei desde os seus cantos, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contra ti perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada, e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudarei. Vejo aqui que a palavra de Deus contém aqui uma instrução para aqueles que são tímidos, né? Para deixar a timidez de lado, para deixar o medo de lado e fazer a obra de Deus, porque Deus promete: eu te ajudarei, tá? Nós não podemos, né, de forma alguma deixar-nos vencer da timidez e deixar de fazer a obra de Deus. E vamos encontrar pessoas tímidas também, as quais nós, por experiência, saberemos encorajá-las para que possam viver na presença de Deus, amém? Aí faz parte do discipulado já, né? Porque a pessoa já aceitou Jesus e ela precisa caminhar na presença de Deus. Nós vamos discipular as pessoas através das nossas experiências. A segunda barreira que surge aí para uma comunicação perfeita no evangelismo é a parcialidade e o favoritismo. O que é isso? São preconceitos, julgamentos prévios ou ideias preconcebidas alimentadas pela falta de conhecimento real sobre a pessoa ou ao assunto em questão, causando transtorno ao entendimento daquele que está recebendo a palavra de Deus. É como que se nós fôssemos evangelizar e nos deparamos com a pessoa e analisamos o comportamento, a forma daquela pessoa se vestir, o jeito de falar, e formamos um conceito anterior antes de conhecer a pessoa, tá? Isso não pode acontecer. Essa é uma forma
de parcialidade. Nós vamos estar sendo parciais com essa pessoa, e aí nós estaremos agindo de uma forma que pode agredir essa pessoa pode se sentir ofendida, né? Então nós precisamos ter um cuidado muito grande. O contrário de parcialidade é imparcialidade, tá? É neutralidade. A parcialidade é uma característica do mundo. Por isso que o crente, principalmente aquele que prega a palavra de Deus, precisa aprender a não ser parcial, ou seja, imparcial, tá? Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso daí, tá? Quando nós estamos evangelizando, precisamos analisar isso, tá? Não podemos ser preconceituosos. Ainda sois carnais, diz o apóstolo Paulo, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não sois carnais? Isso aqui é um tipo de parcialidade, tá? Que estava acontecendo em Coríntios. As pessoas achavam, julgavam conforme os seus ideais. Eu sou de Paulo porque Paulo prega certo. O outro, eu sou de Apolo porque quem prega certo é Apolo, não é Paulo. Todos eles estavam errados. Mas o pior de todos ali, Paulo aqui não está aqui, mas eu acho que ainda no versículo posterior deve falar disso, eram aqueles que diziam que era de Cristo. O pior deles é esse. Eu não obedeço o pastor, eu obedeço Jesus. Por quê? Porque essas pessoas são insubmissas, não se submetem às lideranças, tá? E isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Acho que eu contei aqui uma vez um testemunho de um jovem, uma igreja que eu dirigi, que ele falava dessa forma e por fim acabou do jeito que acabou, né? Não vou repetir aqui, porque se torna enfadonho isso, né? Mas é uma forma de... E olha que ele dizia que gostava de evangelizar, hein? Imagina como que não era a forma de evangelizar. Uma vez um pastor contou pra gente num estudo bíblico que ele era lutador, não sei se era de judô, sei lá o que era, e ele aceitou Jesus, né? E foi para a igreja. E um dia, andando na rua, ele encontrou com o amigo dele e falou para ele, queria que o amigo dele aceitasse Jesus, pregou Jesus para ele. O amigo dele falou assim, não, eu não vou querer entrar nessa que você entrou não, e tal, não sei o quê. Ele começou a querer forçar olha só para vocês verem aonde que chega o negócio, ele queria forçar que o amigo dele aceitasse Jesus. Não, mas você tem que aceitar Jesus, como que é isso que você não aceita, né? E o amigo dele, não, eu não vou aceitar, não sei o quê. Sabe o que ele fez? Deu uma surra no amigo dele. Deixou o rapaz nocauteado e disse, ou você aceita Jesus ou você apanha mais. E o rapaz acabou aceitando Jesus mesmo e se tornou pastor. Mas é uma forma de pregar que não tem como, né, gente? Então tem pessoas que são desse tipo. Não é dessa forma que a gente deve pregar o Evangelho, né? O Evangelho deve ser pregado com amor. Mas foi pela dor que o rapaz acabou aceitando Jesus e acabou se convertendo de verdade, né? Mas isso aí é a parte, ninguém deve fazer isso, tá? Louvado seja Deus. A parcialidade e o favoritismo, muitas das vezes, são motivados pelo egoísmo, para se tirar vantagem ou para se obter favor, que é o caso aqui dos fariseus que nós vemos aqui, né? Eles queriam ser beneficiados com aquilo. Livro de 1 Samuel, capítulo 8, verso 3, diz assim, 1 Samuel, capítulo 8, verso 3. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o juízo. De quem que está falando aqui? Quem sabe? Filhos de quem? Eli, né? Se eu estiver errado, me corrija, tá? Filhos de Eli. Por quê? Eles eram desta forma aqui.
O que eles faziam para tirar benefício próprio. E quanta gente não existe assim, né? No meio evangélico, fazendo desta forma. Mas a Bíblia ensina que nós não podemos agir desta forma, né? Nós não podemos ser parciais, né? E agir com favoritismo. O livro de Judas, versículo 16, condena esse tipo de coisa. Está aqui, Judas 16. Estes são murmuradores, queixosos, andam segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Isso acontece muito hoje. Muitas lideranças são assim, né? Bajulam aqueles que podem trazer um retorno para eles. E a Bíblia ensina que nós não podemos agir desta forma, tá? Bom, o terceiro ponto é a intolerância. É um caso sério essa questão da intolerância, muito sério. Amanhã nós estaremos ministrando um curso de capelania e estaremos falando disso aqui. E capelania é praticamente a mesma coisa que discipulado e evangelismo. A única diferença é que a capelania restringe um pouco a ação daquele que está pregando a palavra. Na capelania não se pode aí ir contra a fé da outra pessoa, ou seja, não se pode pregar uma doutrina, né? Podemos dizer assim, uma doutrina, tá? Mas tanto no discipulado como no evangelismo e também na capelania, aquele que faz esse tipo de trabalho não pode ser intolerante, tá? Vamos ver? Livro de João, capítulo 4, verso 9. Nós vamos ver ali que em seu ministério Jesus Cristo estava cercado de intolerância. E os judeus e os samaritanos em especial se odiavam. Nós falamos isso aqui, né? Em outro culto aqui nós falamos sobre esse assunto aqui, tá? O contrário de intolerância é o que? Flexibilidade, tá? Nós vemos aí nessa passagem de João que os homens também tratavam as mulheres como inferiores, intolerância, tá? E os líderes religiosos judaicos, no versículo 49, 7:49, capítulo 7, versículo 49, vocês vão ver que os líderes religiosos judaicos desprezavam o povo, que é onde foi que nós, se não me engano, onde que nós vemos aqui, né? Que eles desprezavam o povo. João capítulo 3, verso 17 ao verso 18, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, ou seja, para que ele seja intolerante, né? Mas porque o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. Jesus veio ao mundo não para pregar a intolerância, ele veio para amar as pessoas, né? Ele veio para salvar as pessoas, para salvar o mundo. E este exemplo de Jesus deve ser seguido por todos os seus discípulos, de todas as raças, línguas, nações, de todas as eras, de todos os tempos, né? É isso que a Bíblia ensina, né? Que nós não podemos ser intolerantes, nós devemos ser flexíveis, nós devemos aprender a amar as pessoas, né? E pregar o Evangelho da salvação. A única forma de nós pregarmos o Evangelho, né? Eu já contei aqui, mas isso aqui serve para exemplificar para os irmãos. Pastor, não vou falar o nome, não é daqui de São Paulo, mas é batista, tá? Imagina um pastor batista, amigo meu, e ele foi convidado para pregar numa outra igreja batista, outro lado de São Paulo, e sai ele com o carro dele para pregar na igreja, né? E sai ele atrasado, já não tinha. Imagina um camarada quando sai atrasado de casa por compromisso, como é que não sai? Eu bem conheço uma pessoa assim, né, Valéria? Aí ele saiu atrasado e
atravessando o sinal vermelho, tudo aquilo, e um sinal vermelho que atravessa, o outro carro vem, quase bate nele e os dois freiam. Eles quase colidiram. Ele me sai do carro bravo e vai xingar o pastor, a outra pessoa que está no carro, tá? Ele não sabia que era a pessoa, não conhecia, tudo bem. Brigaram, falaram, aquele negócio todo, e ele pegou e foi embora para a igreja. Quando ele chega na igreja para pregar, quem que é o pastor que está aí? Era o pastor que quase bateu no carro dele. Para os irmãos terem uma ideia aí, tá? Como que é as coisas, né? Imagina se é uma pessoa incrédula, né? Se a gente vai topar com uma pessoa que chega na igreja para pregar e a pessoa incrédula está lá, como é que você vai pregar a palavra de Deus? Não é? Para os irmãos verem aí como que é as coisas. A gente tem que aprender a ser tolerante com as coisas, né? Porque as coisas acontecem, que coisas assim se passam com todo mundo, mas não é por causa disso que a gente deve ficar aí querendo brigar ou xingando, porque às vezes fica nervoso assim mesmo, mas tem que procurar se controlar, né? Essa é uma forma de intolerância, porque a pessoa não tolera o outro que avançou no sinal, né? Ou que aí quase bateu no seu carro, não é verdade? Tá. Outro ponto, egoísmo. O egoísta pensa apenas em si. E o contrário de egoísmo é altruísmo. É quando o emissor ou o receptor divergem entre si, indicando resistência ao ouvir o que o outro está falando e reagindo a essa opinião que lhe foi colocada. Falar muito de si próprio acaba sempre causando uma má impressão, principalmente quando é dentro deste ponto aqui, quando a pessoa é egoísta. O egoísta é assim, ele fala muito de si mesmo, né, para poder conseguir uma mídia, né? Livro de Lucas, capítulo 18, verso 11 a verso 13. Lucas 18, 11 e 13. As pessoas quando vão pregar o Evangelho, nós quando vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus, devemos ter cuidado com isso. E uma das coisas que acontece é principalmente quando a gente encontra um católico, né? Às vezes eles não aceitam as coisas, querem retrucar. Tá certo que a gente deve falar a palavra, mas se vê que vai dar intriga, se vê que vai dar contenda, a gente precisa ficar quieto, né? Deixar para uma outra hora, marcar para conversar em um outro momento, mas evitar esse tipo de coisa para não ter problema. Lucas 18, 11 a 13. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este aqui, esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Aqui nós vemos né, uma exemplificação do egoísta aqui, que é esse fariseu, né? Ele achava que ele era o rei da cocada preta aqui, né? Porque dava o dízimo, né? Não sou ladrão, não sou injusto. Dizia ele que não era, né? Vai saber, né? Não é adúltero, vai ver se não era mesmo. A gente nunca sabe. Então ele dizia isso. Por isso ele se justificava diante de Deus. E nenhum de nós temos condições de nos justificar diante de Deus. O único que pode justificar o homem diante de Deus é somente Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele. Somente Jesus. Então nós vemos aqui, dentro dessa passagem, o egoísmo do fariseu, que achava que ele era bom, que ele era o melhor, e principalmente melhor do que aquele publicano que ali estava, que humildemente pediu seu perdão a Deus e pediu para que Deus o perdoasse. Então,
quando nós estamos pregando a palavra de Deus, não podemos agir como este fariseu, né? Precisamos viver praticando o altruísmo e não o egoísmo. Outro ponto que é uma barreira para a comunicação perfeita no evangelismo, porque atrapalha quando a pessoa nota que você é egoísta, quando a pessoa nota que você é intolerante, eles não vão aceitar, né? Principalmente quando é uma pessoa bem instruída, né? Não vão aceitar de forma alguma o que a gente está pregando. E outro ponto é o despotismo. Despotismo, quer dizer. Despotismo. O que é isso? É qualquer manifestação de autoridade tendendo à tirania e à opressão. É preciso aprender a ouvir. É quando você quer, igual esse rapaz que eu falei que pregou o evangelho para o outro, que estava judô, né? Ele fez o outro aceitar Jesus, né? Manifestando ali autoridade sobre ele, obrigando ele, tirando ele, você tem que aceitar Jesus, né? Então, isso é despotismo, tá? O antônimo de despotismo é magnanimidade, ou seja, é quando a pessoa age ou pensa desinteressadamente com vistas a servir alguém ou a encarnar um ideal, tá? Mateus capítulo 6, verso 1, verso 4. Mateus capítulo 6, verso 1, verso 4. Hoje está sendo rápido, né? Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A Bíblia mostra aqui, né, que quando nós fazemos alguma obra, seja ela o que for, até dá aqui o exemplo da esmola, né? Qualquer coisa que nós façamos, nós devemos agir com magnanimidade, sem pensar, sem querer receber algo em troca, ou seja, desinteressadamente, né? Hoje em dia a gente vê muito que as pessoas vão para a igreja e dão lá ofertas mirabolantes, né? E às vezes dão todo o salário lá, querendo que Deus devolva para elas 100 vezes mais. Deus não é o Deus que faz barganha com ninguém, tá? Não adianta, você pode dar o que você quiser, se não for de coração, com desinteresse, como ensina aqui a palavra de Deus, Jesus falando aqui, né? Aí não adianta, você vai dar tudo que você tem, você vai ficar sem, porque você não está dando para Deus, você está dando para o homem, né? Então a Bíblia ensina que nós não podemos agir desta forma. Quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos algo de bom para alguém, nós devemos fazer com desinteresse, ou seja, devemos fazer de coração, espontaneamente, e nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará. Agora, para terminar aqui, que é o mais interessante aqui, que os irmãos vão notar aqui, que se torna muitas das vezes obstáculo na evangelização, na comunicação perfeita, na pregação da palavra de Deus, são os sinais não verbais. São aqueles sinais que a gente faz quando está falando, tá? Que não são por palavras, é por ações. E a Bíblia ensina que nós não podemos agir desta forma, e vamos ver aqui alguns versículos quanto a isso aí. Provérbios, capítulo 6, verso 12 ao verso 14.
Provérbios capítulo 6, verso 12 ao verso 14. Diz assim: o homem vil, o homem iníquo, anda com a perversidade na boca. Escute isso. Pisca os olhos, faz sinais com os pés e acena com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Esses sinais não verbais, tais como expressões faciais, contato visual, postura, aparência, etc., não acompanham a comunicação verbal, e o seu significado pode ser distorcido. A pessoa pode entender um sinal, ainda que a pessoa faça, mas não faça com maldade. A pessoa que está recebendo pode receber aquilo ali distorcido. Isso acontece muito, sabe aonde? No WhatsApp. Aconteceu ontem, num grupo dos alunos da capelania. Eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra e já ficou todo bravo. Esse negócio de WhatsApp é um perigo que só Jesus na causa, viu? É um perigo. É melhor falar, né? Ou conversar pessoalmente, né? As pessoas às vezes entendem as coisas erradas. Esse negócio de sinal é a mesma coisa. De repente você faz um sinal e ele pode ser mal interpretado. E a Bíblia mostra aqui que esse negócio de se expressar com sinais é uma coisa do homem vil e do homem iníquo. É uma coisa que não cabe àqueles que são servos de Deus. Por isso, na hora da evangelização, se a pessoa tiver esse costume, ela pode entrar em sérios problemas. Crianças, muitas das vezes crianças que são rebeldes, desobedientes, rodam seus olhos para os seus pais, ao invés de amaldiçoá-los verbalmente. Não quer falar, mas começa a fazer gesto, entendeu? Mas Deus leva em consideração as duas ações, tanto o de falar como as expressões corporais, como sendo iguais e vis. Quer ver? Provérbios capítulo 20, verso 20 diz isso: o que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Então, o amaldiçoar aqui não é só o falar, é também o se expressar corporalmente. A forma como você faz. Esse negócio de virar o olho, né? Essas coisas tudo. Isso aí é uma forma de se comunicar que é um problema muito sério que a Bíblia condena, e condena veementemente. Um exemplo também são as mulheres prostitutas. Elas não afirmam que são prostitutas, de forma alguma. Qual delas que vai falar, eu sou... Não acontece isso. Elas comunicam as suas intenções com seus olhos, com suas roupas e com seus movimentos, os movimentos dos seus corpos. Só assim que elas fazem. É desta forma que elas se comunicam. Elas não chegam falando, fazendo discurso. Elas chegam fazendo gestos, se expressando corporalmente. Está lá em Provérbios capítulo 6, verso 25. Vamos ver o verso 6, capítulo 6, verso 23 até o 26, tá? Capítulo 6, verso 23 até o 26. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má e das lisonjas da língua da adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhares, porque o preço da prostituta é apenas um bocado de pão, mas a adúltera anda à caça da própria vida do homem. Isso aqui serve tanto para homem como para mulher, gente. Não é só para homem não, porque existe o contrário também. Também é o contrário. Não são só as mulheres que são assim, os homens também o são.
né? E por causa disso, a Bíblia mostra, né, que as expressões verbais, não verbais, elas comunicam alguma coisa que nós queremos transmitir. Por isso que nós devemos cuidar com algumas formas de se expressar não verbalmente, para que as pessoas não confundam as coisas. Amém? Então esses são alguns obstáculos, tá, que atrapalham a comunicação e a pregação perfeita da palavra de Deus, tá? Todos esses cuidados, eles são poucos, né? Existem muito mais coisas que a gente precisa cuidar. Por isso que quem faz a obra de Deus, quem quer falar de Jesus, quem quer ver a igreja crescer, quem quer ver o reino de Deus sendo povoado, precisa tomar cuidado também nesse sentido, também dentro desses itens que nós colocamos aqui. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu quero ver se, depois que nós terminarmos aí essa série de estudos sobre evangelismo discipulado, eu quero ver se eu trago aqui um estudo sobre capelania também para os irmãos, porque na verdade a capelania é uma coisa que não é exercida só pelo pastor, é exercida também pelos membros, né? A irmã Cida fez conosco capelania lá no mês de outubro, né? E o Ednardo vai fazer agora, amanhã, conosco ali na Igreja Nazarena do Brasil, e isso é muito bom, porque a gente aprende muita coisa. Não é só o caso de atender hospitais, de atender presídios, né? E nem escolas, mas também existem pessoas que estão enfermas nas suas casas. Um estudo sobre capelania, ele também é muito bom para quem quer trabalhar na área do evangelismo e do discipulado. Ajuda muito nesse sentido. Então nós vamos ver, né, mais para frente aí, se a gente traz aí um estudo sobre capelania, falando principalmente no que a gente mais utiliza, que é a capelania hospitalar e a capelania prisional. Deus vai preparar para que assim seja. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos tirar agora um período de oração e estaremos orando pela obra de Deus neste lugar.